E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos aqui para contar mais uma história. Hoje eu trago a vocês a história de Exu Caveira, a sua última vida, sua morte e sua ascensão como uma entidade espiritual. Certo? Vamos então entender o contexto e a história dessa entidade. É um tanto quanto assustadora para uns e uma entidade bonífica para outros. Vamos lá? Segundo diversas tradições populares e relatos mediúnicos que circulam entre terreiros de Umbanda e Quimbanda, a origem de Exu Caveira no plano físico está ligada a alguém que viveu muitas vidas e acumulou experiências profundas sobre a vida e a morte. Em algumas versões contadas por médiuns e praticantes, ele teria sido um homem de origem humilde, nascido em uma comunidade onde a morte era parte constante da vida, seja pela pobreza, doenças ou conflitos. Alguém que desde cedo conviveu com situações de sofrimento, perda e transição de pessoas queridas. Possuidor de uma sensibilidade espiritual muito grande, percebendo coisas que os outros não viam, a fragilidade da vida, o momento da passagem e o que acontece depois do corpo físico. Essa sensibilidade teria feito dele uma pessoa diferente desde jovem, alguém que olhava para a morte não como um fim, mas como uma fase de um processo maior. Em algumas narrativas mediúnicas, conta-se que ele dedicou a sua vida a atender pessoas em momentos de dor, aqueles que estavam à beira da morte, aqueles que perderam entes queridos, ou aqueles que procuravam respostas para o inexplicável. Essas experiências o tornaram um espírito profundo, ligado às transições da vida, carregando em si uma compreensão intuitiva da morte como passagem e não como um fim absoluto. Quando ele finalmente deixou o corpo físico, sua morte não foi um evento comum. Segundo as tradições populares contadas, sua consciência teria permanecido por algum tempo no limiar entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele teria vivido um processo de transição profundo, onde sua alma conversou de forma simbólica com as forças que regem a vida e a morte. Essa experiência teria sido tão intensa que sua alma não se desligou totalmente do plano espiritual, carregando consigo a missão de acompanhar os que passam por essa mesma transição no futuro. E daí que vem a ideia de Exu Caveira trabalha entre dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Ele não se limita ao plano físico como um ser encarnado, nem ao plano espiritual como um guia distante. Ele atua exatamente na encruzilhada entre eles, onde a vida encontra a morte. No sincretismo da Umbanda e da Quimbanda, entidades espirituais não são apenas fantasmas. Elas são consciências evoluídas que escolheram trabalhar para o equilíbrio, proteção e orientação. A partir da experiência que teve com transições espirituais, Exu Caveira passou a ser conhecido como o Guardião. Ele é visto como uma entidade que acompanha almas após o desencarne, ajudando-as a encontrar o seu caminho para o plano espiritual adequado, guiando-as com firmeza e sem ilusões. Lugares como cemitérios, encruzilhadas, campos sagrados e pontos de encontro entre planos são tradicionalmente associados à sua atuação. Ele mantém a ordem nesses locais e evita que espíritos perturbadores interfiram nos processos naturais. Exu Caveira também é chamado para desfazer energias densas que impedem a evolução, para apaziguar conflitos espirituais e abrir caminhos onde há bloqueios. Sua presença é firme e objetiva. Ele não se curva à confusão, mas enfrenta a verdade interior do consulente. Ao contrário do que alguns pensam, sua forma sombria não representa algo ruim,
A figura da caveira é um símbolo universal de transição, o fim de um ciclo, a quebra de ilusões, a liberdade daquilo que já não serve. Ele representa aquilo que todos temos de enfrentar, a verdade nua e crua sobre nossa mortalidade e, ao mesmo tempo, o passo para algo além da matéria. A aparência associada a Exu Caveira, com elementos ligados à morte, como caveiras, sombras ou símbolos de transição, é um arquétipo espiritual profundo, não um reflexo de maldade. Esse simbolismo expressa a impermanência da vida física, a igualdade essencial de todas as almas, a transformação que ocorre quando o espírito deixa o corpo, o fim da ilusão e o início de novos ciclos espirituais. A forma sombria é uma metáfora visual forte. Ela lembra que a evolução espiritual exige encarar verdades difíceis e atravessar momentos que parecem sombrios, mas que são parte do processo de crescimento. E essa foi a história de Exu Caveira, um pequeno apanhado que trouxemos no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, peço que deixem o seu like, pensem em se inscrever em nosso canal e me contem se já ouviram falar do Exu Caveira e me contem se já ouviram falar do Exu Caveira e essa visão que vocês têm do mesmo, ok? Então ficamos por aqui, até um próximo relato ou história. Antes de encerrar, se você tiver seu relato, sua história, mande também para o e-mail que eu deixo na descrição para poder contar a sua história, a história da entidade que talvez você trabalhe também, né? Ficarei muito feliz de poder contar aqui. Ficamos por aqui, até um próximo relato. Valeu, pessoal, até mais.